pouco sentido, porque o que o Banco Central fizer daqui para frente não influencia mais a meta de 22, ele passa só a influenciar a meta de 23 para frente. E aí a pergunta então por que não mudaria a meta de 2023? E o que eu disse então é que, como a meta de 2023 está bem perto, a expectativa de inflação já está bem perto da meta, mudar a meta de inflação de 2023, que já está perto da expectativa de mercado, só traria uma perda de credibilidade, não um ganho de credibilidade. Então a minha resposta foi no sentido de por que não mudar as metas, né? Lembrando sempre que quem faz as metas do Banco Central não é o Banco Central, é o Conselho Monetário Nacional, que são 3 votos, um voto que era o antigo planejamento, um voto do Ministério da Economia e um voto do Banco Central. Mas você acha que as metas são irreais depois de uma pandemia e uma guerra? Não, a gente vê que o mercado futuro, né, quando a gente olha o mercado futuro, quando a gente olha as expectativas de inflação, né, no relatório Focus, a gente olha 2023, está bem perto da meta, 2024 está relativamente perto da meta, a gente teve um choque enorme. Então, mudar a meta num ambiente onde o próprio mercado acredita que os instrumentos que existem hoje são capazes de fazer com que você atinja a meta, na verdade só vai gerar uma perda de credibilidade. Presidente, a gente falou de inflação alta, os juros estão altos, a gente fala também, enfim, de uma preocupação com relação ao crescimento do PIB para esse ano, uma média ali de uma previsão de 0,5% de crescimento. E o senhor, em determinado momento no primeiro bloco, falou que um aspecto positivo do país é a nossa parte fiscal. Eu queria lhe perguntar, o que a gente pode dizer que está puxando um pouco para o positivo é a situação fiscal, inclusive de estados e municípios, que aliás também é ano eleitoral de estados, você provavelmente tem um investimento muito maior de estados, que estão com mais dinheiro no cofre, e aí fazendo investimento, tentando fazer obra, isso pode puxar, vamos dizer, um pouco mais para esse lado positivo. Queria que você construísse um pouco do que o senhor acredita que nessa tendência desse ano possa tentar ajudar num cenário tão adverso para esse crescimento mesmo que pequeno. A gente olha o crescimento, o último número que nós temos é o número do quarto trimestre, foi um crescimento de 0,5%, ele veio acima do esperado, e a gente então começou a ver um movimento de revisão para cima de crescimento, né? Os bancos que tinham crescimento negativo ou zero começaram a revisar para 0,5%, 0,7%, e aí depois veio a guerra, né? Então a gente estava num ambiente onde a gente estava vendo o crescimento da ponta um pouco melhor, e aí a gente veio, né, entrou, né, saiu um pouco do período pandemia, que diminuiu, apesar de não ter caído, não é que não seja importante, mas a gente teve um novo choque em cima disso, que foi o choque